trechinho do Ser e o Nada, logo na introdução, em que ele diz o seguinte: o primeiro passo de uma filosofia deve ser expulsar as coisas da consciência e restabelecer a verdadeira relação entre a consciência e o mundo, a saber, a consciência como consciência do mundo, como consciência posicional do mundo. Então vejam bem, qual é o primeiro passo metódico de qualquer filosofia que se queira autêntica, queira restabelecer a relação entre sujeito e objeto autenticamente? Diz o Sartre: expulsar as coisas da consciência, para então recuperar a consciência como esse vazio, como esse movimento, que ele chama de consciência posicional. O que quer dizer consciência posicional? Significa que ela, sendo consciência de alguma coisa, ela sempre posiciona os objetos e se posiciona frente a eles. O Sartre vai desenvolver, na sua filosofia, todo um pensamento, toda uma ontologia baseada nessa oposição entre a consciência como esse vazio, esse simples movimento, e as coisas na densidade que as caracteriza. Não é? Na terminologia sartriana, a consciência, esse nada, esse vazio, ele chamará de para si. E o ser, esse ser denso, todo coisa, todo fechado, todo maciço, né? Ele chamará de em si, ou de ser em si. É importante observar aqui que o termo que o Sartre usa para definir a consciência: para si, para tracinho si. Esse para, nós não devemos entender como uma volta. Muitas vezes, lendo esse termo, nós podemos entender da seguinte maneira: Sartre está propondo que a consciência faça uma volta reflexiva para si mesmo, o que não seria muito diferente do que o Descartes havia proposto. Não. O Sartre está querendo dizer exatamente o contrário. Esse para significa para fora. A consciência deve lançar-se para fora. É isso que o Husserl teria proposto, segundo a interpretação do Sartre. A consciência é esse movimento para fora. Ora, mas é para si. Então esse si, onde ele está? Fora. Ele está fora. E isso é o centro da concepção sartriana de sujeito, que depois vai reaparecer em outras concepções, inclusive na psicanálise lacaniana. O si mesmo, ou o sujeito, onde ele está? Não dentro de si, como pensavam os cartesianos. Fora, ele está fora de si. E, portanto, esse para si significa esse movimento para atingir o sujeito. Nós somos um movimento para chegar a nós mesmos. Esse movimento, no entanto, nunca se completa. O sujeito, portanto, não volta-se para si. Ele vai na direção de si, porque esse si está fora dele. E aqui nós vemos por que o Sartre não pode aceitar aquela ideia husserliana de que há um ego. De que há um ego na consciência. Ele não pode aceitar que haja nada na consciência para o qual nós possamos nos voltar. Nós não temos que nos voltar para nada, porque nós somos nada. Nós temos é que ir na direção fora, em busca de alguma coisa que tenhamos que nos tornar. Isso que é a radicalidade da filosofia existencial. Ou seja, esse para si, essa consciência, não é um ser, não é uma realidade em si mesma. Ela é algo que, sendo em si mesmo nada, é muito difícil de usar a nossa linguagem, que é toda permeada pela ontologia grega, né? Dizer isso, mas enfim, a consciência, que em si mesma não pode ser caracterizada como um ser, ela é o nada. Onde ela vai buscar o ser? Onde ela vai buscar-se a si mesma? Fora de si. Esse para significa exatamente isso. Para fora, para si. Então, a isso se opõe, a esse para si se opõe aquilo que está diante dele, o mundo, as coisas, esse maciço de ser que o Sartre chama de em si. Esse sim é o ser em si. Esse é o substancial, esse é aquele todo denso de realidade, né? Todo fechado em si mesmo. Né? Daí o nome do livro, né? O ser e o nada. O nada é a consciência, é o eu.
ou o antigo eu dos filósofos e dos psicólogos. E o ser é esse em si, esse ser em si, maciço, fechado em si mesmo, que está diante da consciência. Agora, é claro que, quando nós falamos disso, nós temos sempre que usar a linguagem ontológica, a linguagem do ser. Então, dizemos, por exemplo, a consciência é nada. Dizemos que ela é nada, alguém poderia dizer, bom, ela é alguma coisa. Dizer que ela é nada já é uma espécie de contradição. Mas não temos como nos livrar dessa contradição, e ela realmente faz parte da definição, né, que nós podemos dar de nós mesmos. Ou seja, ainda que a consciência tenha que ser definida como esse nada perante o si, ou como esse nada perante o em si, o ser todo pesado, todo maciço, objetivo, né, ela depende desse ser em si, porque nós só podemos defini-la em relação a ele, ainda que negativamente, mas sempre em relação a ele. Isso tem isso terá uma influência muito grande no desenvolvimento da filosofia do Sartre, né? Na verdade, o que ele quer dizer aqui, basicamente, é o seguinte: o para si não se constitui como ser, ele se constitui como a negação do ser em si. E, portanto, quando nós falamos de sujeito, nós não estamos falando de uma realidade afirmativa. Nós estamos falando de uma realidade que é negativa ou negadora. Mais negadora do que negativa. Porque a consciência se constitui ao negar aquilo que está diante dela, que é o ser pleno, né? E, no entanto, como isso é a sua referência, né, ela também se define por ele, mas se define negativamente. Se a consciência realizasse essa trajetória na direção do seu si, ou seja, se esse para, que indica essa direção de se consumasse, então o sujeito ou a consciência se transformariam no ser, se transformariam no em si, deixariam de ser esse processo constante que é a nossa consciência. Um processo de ser. Não um ser, mas um processo de ser. Então, quando nós dizemos que o para si, ou a consciência, não é no sentido de não tem ser, não se caracteriza pelo ser, o que nós estamos dizendo é que a realidade humana não tem o seu ser fixado numa essência. Quer dizer, já que a consciência é a realidade humana, ela não é dotada de ser. Ela não tem seu ser consolidado, né? Porque a consciência, como para si, ela não está em si, mas ela se projeta na direção de si mesma, ela se lança, né, na direção de si mesma, sem, no entanto, nunca se alcançar, né? A consciência ou o sujeito não é coisa alguma. Ele é aquilo que ele se faz. Quer dizer, existir, não é algo da ordem do ser, mas é algo relacionado com o processo, com esse vir a ser, com esse tornar-se. E aí então o Sartre diz, na verdade, Husserl, quando diz que a consciência é esse deslizar para fora de si, esse movimento ou esse ato, o que ele quer dizer, na verdade, é o seguinte: a consciência é um constante transcender-se. Transcender quer dizer ir para fora de si, tentando superar-se a si mesmo, indo além de si mesmo.